Pai Celestial, Deus Altíssimo e Soberano, é com a alma cansada e o espírito sedento que me prostro diante de Ti nesta noite, 15 de dezembro de 2025. O ano quase se finda, e com ele carrego o peso de inúmeras jornadas, de decisões tomadas sob pressão e de momentos em que a fé vacilou como uma chama frágil diante do vento gélido da dúvida. Olho para a vastidão escura da noite, pontilhada por estrelas que Tuas mãos criaram e sustentam, e sou imediatamente lembrado da minha pequenez e da Tua infinita glória. É um mistério que o Criador de tal imensidão se incline para ouvir o sussurro de um coração tão falho e finito quanto o meu. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Meu coração Te adora não apenas pelo que fazes, mas por quem Tu és, a rocha inabalável em que minha vida está firmada. Agradeço-Te pelo fôlego que ainda pulsa em meus pulmões, um presente merecido que marca o fim de mais um dia de batalhas e o início de um repouso que só em Ti pode ser verdadeiro. Esta noite não é apenas o cessar das atividades, mas o momento sagrado de despir a armadura e lavar a poeira da alma, trazendo-a nua e vulnerável perante o trono da graça. Tua majestade não se mede por padrões humanos, ela se manifesta na Tua paciência para com meus erros repetidos, na Tua misericórdia que se renova a cada manhã, e na certeza de que, mesmo quando sinto que falhei em tudo, o Teu amor permanece firme, como um farol na mais densa tempestade. Louvo-Te pela beleza indescritível da criação, pela complexidade da vida, pela ordem que rege o universo, e, acima de tudo, pela obra redentora de Teu Filho, Jesus Cristo, que me deu acesso direto a esta comunhão íntima e transformadora. Cada batida do meu coração é um hino de gratidão pela salvação que me foi oferecida sem custo, um sacrifício que jamais poderei retribuir, mas que me impulsiona a viver uma vida que Te honre. Reconheço que tudo o que sou e tudo o que possuo provém de Tua generosidade inesgotável. As alegrias simples do dia, o sorriso de um ente querido, o alimento na mesa, a saúde que me permite trabalhar e servir, tudo isso é evidência da Tua providência detalhada e carinhosa, que zela por mim em cada detalhe, mesmo nos momentos em que estou distraído demais para perceber a tessitura fina de Tua graça. Mas, Senhor, com a mesma sinceridade com que Te adoro, venho a Ti em confissão, pois a luz da Tua presença revela as sombras que ainda insisto em carregar. Este dia, como tantos outros, foi marcado por momentos em que falhei em refletir a imagem de Cristo. Pequei em pensamento, permitindo que a ansiedade e o medo roubassem a paz que deveria ser a minha porção. Pequei em palavras, proferindo julgamentos apressados, respondendo com impaciência a quem merecia gentileza, ou, pior, calando-me quando deveria ter falado a verdade com amor. Houve momentos de preguiça espiritual, de negligência na oração e na leitura da Tua palavra, trocando o tempo contigo por distrações vazias e temporárias. Confesso-Te a soberba sutil que tenta se aninhar em meu coração, aquela que busca o reconhecimento humano em vez da Tua aprovação silenciosa, e a autojustificação que tenta maquiar minhas falhas diante dos outros. Perdoa-me, Pai, pelas oportunidades perdidas de demonstrar compaixão e servir ao próximo, por ter me fechado em meu próprio cansaço e preocupações, ignorando a dor de quem estava ao meu lado. Sinto o peso da carne, a atração constante do mundo para longe dos Teus caminhos. Luto contra a incredulidade que sussurra dúvidas quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Lavo minha alma em Teu perdão, Senhor, pois sei que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, purifica-me de todo o pecado. Que o Teu Espírito Santo realize uma obra profunda de limpeza em meu interior, queimando o joio e fortalecendo o trigo. Não quero apenas ser perdoado, anseio por ser transformado. Desejo que as minhas fraquezas sejam substituídas pela Tua força, que a minha impaciência seja trocada pela Tua longanimidade, e que o meu egoísmo seja suplantado pelo amor sacrificial. Renova em mim um espírito reto e cria em mim um coração puro, ó Deus. Que eu possa deitar a cabeça no travesseiro com a certeza de que estou em paz contigo, e que amanhã eu acorde com uma nova fome e sede de justiça. Neste momento de quietude, coloco diante de Ti as decisões que preciso tomar nos próximos dias e semanas, especialmente enquanto este ano se encerra. A vida nos apresenta encruzilhadas complexas, onde o caminho mais fácil nem sempre é o mais correto, e onde a voz da razão humana muitas vezes se choca com a sabedoria divina. Peço-Te, com fervor, que me concedas discernimento aguçado. Ilumina o meu entendimento, Senhor, para que eu possa ver além das aparências e das conveniências temporárias. Seja a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, guiando-me passo a passo. Preciso da Tua sabedoria para lidar com as finanças, para gerenciar meu tempo, e, crucialmente, para nutrir os relacionamentos que me confiaste. Ensina-me a priorizar o que é eterno sobre o que é efêmero,
a investir meu tempo e energia naquilo que verdadeiramente reflete o teu reino. Que eu não seja levado pelas modas passageiras ou pelos conselhos que se opõem à tua palavra, mas que a tua voz seja o único eco que eu persiga com fervor. Quando as incertezas da vida me assaltam, quando o futuro parece um nevoeiro denso e impenetrável, lembro-me de que tu já viste o amanhã. Tu és o meu GPS espiritual, aquele que conhece o mapa completo e que tem o controle de cada curva da estrada. Ajuda-me a confiar no teu plano, mesmo quando ele não fizer sentido para minha lógica limitada. Que eu não tente forçar portas que tu fechaste, nem hesite em atravessar aquelas que tu abriste. Dá-me a coragem de dar o próximo passo de fé, mesmo que eu não consiga ver o destino final. E, acima de tudo, capacita-me a caminhar com humildade, reconhecendo que a verdadeira sabedoria reside em saber que dependo inteiramente de ti. Que o meu coração esteja sempre disposto a aprender, a ser corrigido e a ser moldado, pois sei que os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, e os teus caminhos, mais excelentes que os meus caminhos. Agora, Pai amado, neste momento de descanso, busco refúgio sob a sombra das tuas asas, invocando as promessas eternas do Salmo 91. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Eu te agradeço porque, quando me assento no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente. Tu me livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esta promessa é um bálsamo para minha alma cansada e uma armadura contra o temor que a noite pode trazer. Peço a tua proteção total e irrestrita sobre mim e sobre todos os que amo. Cobre-nos com as tuas penas e sob as tuas asas encontraremos segurança. Que a tua verdade seja o nosso escudo e o nosso broquel contra todas as setas que voam de dia e contra o terror que espreita na escuridão da noite. Livra-me do medo da doença, da calúnia, da crítica injusta e de todo ataque espiritual que o inimigo tente lançar contra a minha mente e o meu corpo. Que nenhum mal me suceda, nem praga alguma chegue à minha tenda, pois tu ordenaste aos teus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Declaro que, em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará. Que o poder do teu Espírito Santo seja uma barreira intransponível ao redor da minha casa e da minha família. Que haja paz e silêncio diante de toda voz de acusação ou de desespero. Que eu possa pisar no leão e na áspide, calcando aos pés o leãozinho e a serpente, confiante na autoridade que me foi dada em Cristo. Esta noite, eu me entrego ao sono sob a vigilância constante dos teus anjos, seguro e em paz, pois tu estás comigo. Minha gratidão se estende pelas pessoas maravilhosas que colocaste em minha vida, minha família, meus amigos, e aqueles irmãos na fé que me apoiam e me encorajam. Abençoa-os abundantemente. Que a tua mão protetora esteja sobre eles, suprindo todas as suas necessidades e guardando-os de todo o mal. Oro também por aqueles que estão passando por provações severas neste momento, os doentes, os ilutados, os que enfrentam a solidão e a depressão, e aqueles que se sentem perdidos e sem esperança neste final de ano. Que o teu conforto chegue até eles de maneira tangível, e que a tua luz brilhe em suas trevas. Usa-me, Senhor, amanhã, para ser um canal dessa tua misericórdia e desse teu amor. Que o meu testemunho seja coerente e impactante, que as minhas ações falem mais alto do que as minhas palavras, refletindo a transformação que a tua graça operou em mim. Renovo a minha aliança contigo, Pai. Comprometo-me a buscar-te em primeiro lugar, a viver de maneira que a minha vida seja uma oferta agradável em teu altar. Que a minha jornada seja marcada pela integridade e pelo amor incondicional. Fortalece a minha fé para que ela não seja abalada pelas tempestades que virão. Ajuda-me a lembrar que a fidelidade não é medida na bonança, mas na capacidade de permanecer firme quando tudo ao redor desmorona. Quero ser um discípulo fiel, dedicado à missão de espalhar as boas novas e de trazer glória ao teu nome em todas as esferas da minha vida, no trabalho, em casa e em cada interação social. Entregando-te o meu sono e o meu amanhã, descanso na certeza de que tu és o Deus que nunca dorme, o guardião de Israel. Que eu possa acordar renovado, com a mente clara e o coração cheio de propósito, pronto para enfrentar o novo dia com a tua força e sob a tua direção. A vitória já está garantida em Cristo Jesus, e eu me aproprio dela pela fé. Meu coração está em paz porque tu és a minha paz. Eu te amo, Senhor, e confio plenamente em teu poder e em tua fidelidade. Que a tua vontade perfeita seja feita em minha vida, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, o meu Salvador e Redentor. Se você crê nesta proteção e no poder do Salmo 91, digite amém. Amém. Além dos meus próprios anseios e das minhas falhas pessoais que a tua luz revelou,
elevo o meu olhar e o meu coração em intercessão pela tua igreja espalhada pelo globo. Senhor, peço-te pelos líderes que carregam o pesado fardo da responsabilidade pastoral, aqueles que labutam na vinha, muitas vezes exaustos e alvos de críticas implacáveis. Fortalece a sua fé, renova o seu chamado e protege suas famílias da exaustão e do desânimo. Que eles sejam reabastecidos diariamente pela fonte inesgotável da tua palavra, para que possam pastorear o teu rebanho com sabedoria, integridade e uma unção fresca. Consequentemente, a minha oração se estende àqueles teus filhos que vivem em terras onde a fé é um crime capital, onde a simples posse de uma Bíblia pode significar a perda da liberdade ou da própria vida. Eles são os faróis de fogo que ardem nas trevas mais densas. Sustenta-os, ó Deus, com uma coragem sobrenatural. Que a perseguição, em vez de extinguir a chama, apenas a intensifique. Que eles encontrem conforto na comunhão secreta e que o teu Espírito lhes sussurre promessas de esperança em meio à tortura e ao abandono. Lembro-me também dos que enfrentam injustiças sistêmicas, presos na teia da pobreza, da opressão política ou da discriminação racial. Que a tua justiça role como as águas e a retidão como um ribeiro perene, e que a Igreja seja a voz profética que clama por dignidade e liberdade para todos. Em contrapartida à minha tendência de me recolher, peço-te que reavives em mim a chama do serviço ativo e a correta mordomia dos dons que me concedeste. Não me permita ser um sepultador de talentos. As habilidades que possuo, sejam elas na comunicação, na organização, ou na minha área secular de atuação, são ferramentas afiadas que devem ser usadas para erguer o teu reino, e não apenas para meu benefício próprio. Dá-me criatividade e ousadia para que a minha excelência profissional se torne um testemunho irrefutável da fonte da minha força. Que eu não me contente com a mediocridade, mas que eu busque a maestria em tudo que minhas mãos tocam, dedicando a primazia do meu esforço a ti. No entanto, há uma luta silenciosa e corrosiva que preciso confessar: a tentação de medir o meu valor e o meu progresso espiritual pela régua das conquistas alheias. Confesso o ciúme sutil que se manifesta quando vejo a prosperidade ou o sucesso ministerial de outros, distorcendo a visão da tua provisão específica para mim. Liberta-me, Senhor, do espelho enganador da comparação. Ajuda-me a enxergar a beleza única do vaso de barro que sou, aceitando o ritmo e o propósito que tu designaste para minha jornada. Que eu possa celebrar o sucesso do meu próximo com uma pureza de coração que reflete o amor ágape, e que eu compreenda que a tua bênção não é um recurso escasso, mas um oceano infinito disponível para todos os teus filhos. Ademais, ao contemplar a vastidão do tempo, meu espírito clama por perseverança. A fé não é apenas um arranque vigoroso, é uma maratona que exige ritmo, resistência e constância. Peço-te, ó Deus, que me concedas a graça de não apenas começar bem a jornada, mas de terminá-la com integridade, mantendo o fervor inicial aceso até o último fôlego. Que eu não caia na armadilha da complacência nos anos vindouros, nem permita que o cansaço do caminho me faça desviar do alvo. Desejo deixar um legado de fidelidade para aqueles que vierem depois de mim, uma herança espiritual marcada pela devoção inabalável e pela busca incessante pela tua face. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que valeu a pena servir a ti em todas as estações. Por fim, peço que, enquanto me preparo para o repouso, tu acalmes cada área de turbulência em minha mente. Que o silêncio da noite não seja preenchido com o eco das preocupações não resolvidas, mas sim com a melodia suave da tua promessa. Que eu durma profundamente, confiando que tu és o Deus dos detalhes, aquele que trabalha em meu favor enquanto eu descanso. Que esta quietude noturna seja um ensaio da paz eterna que me espera. Que a minha última consciência antes do sono seja a da tua presença protetora e que a minha primeira consciência ao despertar seja a da tua bondade renovada. Amém. Ao percorrermos as câmaras mais íntimas deste diálogo, percebemos que a verdadeira arquitetura da fé se ergue paradoxalmente sobre a fragilidade confessada e a majestade invocada. O ato de despir a alma perante a transcendência não nos diminui, mas nos âncora na única realidade que subsiste, a imutabilidade do eterno. A exposição das arestas e das sombras que teimamos em ocultar é, na verdade, o primeiro e mais crucial passo para a reorientação da bússola interior. É neste ponto de rendição que o peso das escolhas passadas e o medo das incertezas futuras se dissolvem, não por mágica ou esquecimento, mas pela simples transferência de carga para aquele que suporta os mundos. A vulnerabilidade, antes vista como fraqueza, revela-se o motor da força espiritual, pois é o reconhecimento explícito da dependência que atrai a suficiência divina. A busca por discernimento, entrelaçada com a invocação da guarda celestial, estabelece um novo patamar de prontidão. Não se trata mais de tatear no escuro,
mas de caminhar sob uma iluminação que transcende a lógica temporal e a visão limitada. A sensação que emerge, após depositar os fardos e solicitar o escudo invisível, é a de um navio que, tendo navegado por águas turbulentas de autocrítica e preocupação, encontra agora o porto seguro da promessa. Não que as ondas da vida cessem completamente, mas o casco da embarcação está agora revestido de uma certeza inabalável, forjada no crisol da oração sincera. Esta postura de confiança irrestrita não é passividade, é, pelo contrário, uma dinâmica ativa de quem compreende que a proteção solicitada já está operando no plano superior, reorganizando as circunstâncias e neutralizando as investidas contrárias antes mesmo que se manifestem. Desta forma, a contemplação das promessas de refúgio e a intercessão pelos desafios alheios convergem para um único e poderoso fluxo, a manifestação prática do reino. O olhar, que antes estava fixo apenas nas próprias deficiências e necessidades imediatas, alarga-se agora para abraçar a vastidão das causas maiores, compreendendo que a verdadeira plenitude é encontrada na dedicação ao serviço e na busca pela justiça. A transformação interior, que se processa no silêncio da noite, tem como implicação direta uma expansão da responsabilidade externa. O descanso, portanto, não é um escape das obrigações, mas uma fase crucial de reabastecimento para a retomada da missão com vigor renovado. Neste limiar entre o dia que finda e o amanhã que se anuncia, a alma alcança um estado de vigilante serenidade. O espírito, purificado pela confissão e fortalecido pela certeza da aliança, não se permite mais ser refém da ansiedade ou da dúvida. A jornada de fé, delineada pelos pedidos e pelas ações de graças, não é um ciclo repetitivo de meros rituais, mas uma espiral ascendente de crescimento e aprofundamento. As lições aprendidas nos tropeços do dia tornam-se o lastro que estabiliza o passo no caminho futuro, e a graça experimentada hoje se torna a garantia da misericórdia que virá. O que resta agora é a consolidação desta experiência íntima. O coração está preparado para selar o compromisso. A mente, liberta do ruído opressor do cotidiano, está receptiva à voz suave que guia. O corpo, prestes a repousar, entrega-se à custódia daquele que não dorme nem cochila. Esta é a síntese do nosso encontro, a certeza de que somos guardados, não por mérito, mas por um amor incondicional que transcende a nossa capacidade de falhar. É com esta convicção profunda que nos movemos para a declaração final, prontos para afirmar, com toda a força do nosso ser, a fidelidade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A expectativa não é de facilidade, mas de sustentação, não de ausência de lutas, mas de vitória assegurada pela presença constante. É tempo de selar a oração. A quietude que agora nos envolve não é um mero vácuo entre as tarefas, mas sim um espaço sagrado preenchido pela ressonância da palavra e pela certeza da presença. Ao desdobrarmos a alma em confissão e adoração, descobrimos que a verdadeira segurança prometida nas sombras do Onipotente não é uma blindagem mágica contra o sofrimento ou a ausência total de adversidade, mas a profunda e inegociável convicção de que, no centro de toda tempestade, aquele que nos guarda permanece inabalável. O maior legado deste encontro não reside nas respostas imediatas que buscamos, mas na reorientação do nosso eixo existencial. Deixamos de ser navegantes à deriva, guiados pelo humor e pelas circunstâncias efêmeras, para nos tornarmos âncoras firmes na rocha eterna. O descanso que buscamos não é a ausência de movimento, mas a cessação da agitação da alma, um repouso ativo que nos realinha com o propósito divino. A vulnerabilidade exposta na oração, aquela que confessou o medo e a falha, torna-se o portal para uma força que não é nossa, mas inteiramente do alto. Entendemos que o livramento, tão eloquentemente descrito na poesia do Salmo 91, se manifesta muitas vezes de forma sutil, não apenas em milagres estrondosos, mas como a sabedoria que nos desvia do caminho da tentação antes mesmo que o perigo se concretize, ou como o discernimento que filtra o ruído opressor do mundo, permitindo-nos ouvir a bússola silenciosa do Espírito. Esta é a proteção mais sublime, não apenas a guarda contra o mal externo, mas a preservação da integridade interna, a blindagem do caráter contra a corrosão da soberba e do desespero. A confiança que depositamos ao fechar os olhos é um ato profético, uma declaração de que o nosso valor não está atrelado ao nosso controle sobre o futuro, mas à fidelidade daquele que já o escreveu. É na aceitação da nossa dependência total que encontramos a liberdade para viver sem o fardo da autossuficiência. A eficácia desta comunhão não se encerra com o último amém proferido no silêncio da noite. Ela se irradia, transformando a expectativa do amanhã. O que nos foi concedido nesta noite, o perdão, a paz e a promessa de guarda angelical, deve se manifestar como um vigor renovado para a missão. Ao despertarmos,
Não seremos meros receptores passivos da providência, mas colaboradores ativos, revestidos da autoridade e da serenidade que reivindicamos nesta hora de vigília. A prova de que fomos realmente ouvidos não estará na ausência de desafios, mas na nossa capacidade renovada de enfrentá-los com paciência, de amar sem reservas e de perdoar sem hesitação, estendendo a outros a mesma misericórdia que nos foi abundantemente concedida. Que a nossa vida seja, a partir deste momento, a continuação silenciosa e constante desta oração noturna, um testemunho vivo da transformação que ocorre quando um coração se rende. A verdadeira prática da fé começa agora, no silêncio entre o pedido e o amanhecer, onde a confiança é o único escudo necessário contra o incerto. Que a paz que excede todo entendimento seja o selo desta noite, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos adormecer na certeza de que estamos envoltos por um amor que é eterno, mais vasto que o céu estrelado que contemplamos e mais profundo que qualquer abismo de dúvida. A promessa não é de uma existência sem sombras, mas de que na sombra do Altíssimo, a luz da esperança jamais se apagará. Descansamos agora, não por fraqueza, mas em preparação para a força, sabendo que a nossa vigilância espiritual deve ser constante, mas nunca solitária. E ao fecharmos os olhos, reafirmamos a nossa confiança inabalável: Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiaremos para sempre. Que o nosso despertar seja a prova viva de que quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, e que a fidelidade que nos sustenta hoje se estenda por toda a eternidade. Em nome daquele que nos resgatou e nos deu a vitória, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama, e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.